Muito bom dia, está decidido o vencedor e o recorde mundial. Rui Costa venceu as eleições do Benfica, foi reeleito com 66% dos votos. É o 35º presidente do clube encarnado, sucede a ele próprio. Já tomou posse, foi pouco depois das 7 da manhã. João Noronha Lopes conquistou 34% dos votos. E esta foi a votação mais concorrida de sempre num clube de futebol em todo o mundo. Superou os números da primeira volta. Quase 94 mil pessoas a votar. Vamos já em direto até junto ao Estádio da Luz, onde está o João Miguel Nunes. Viva João, bom dia, que nos vais falar então de tudo isto. Há então novo presidente, no fundo reeleito, e esse recorde mundial. Um número expressivo, 93.081 sócios votaram nestas eleições do Benfica, passando a ser assim esta a eleição mais concorrida de sempre de um clube a nível mundial. Recordo que o Benfica já tinha tido na última vez 86 mil votantes, mais coisa menos coisa, os que compareceram à primeira volta destas eleições, mas esse recorde no fundo não valia porque não foi eleito nessa mesma ronda qualquer presidente. Portanto, agora sim é válido esse recorde. O Benfica supera esse número da primeira volta e passa a ser o clube com o maior número de votantes numa eleição a nível mundial. Como sublinhavas, Rui Costa venceu estas eleições, a segunda volta, já tinha vencido a primeira, ganha agora na segunda e é por isso reconduzido na presidência do Benfica, mantendo então o cargo de presidente. Ele que, já depois de tomar posse e já com os primeiros raios de sol deste dia de domingo a aparecerem, falou aos jornalistas assumindo a responsabilidade que traz agora para o novo mandato. Ganhei uma responsabilidade acrescida. Os sócios conferiram-me esta honra, esta responsabilidade e eu tenho que corresponder a isso. Fomos um exemplo claro para o mundo inteiro, com uma votação única. Daqui umas horas estamos em campo com o Casa Pia, estamos em campo com várias equipas nossas e todos queremos o mesmo, todos queremos ganhar e, portanto, vai haver espaço e tempo para conversas com os outros candidatos, com certeza. João Noronha Lopes, que ficou até um pouco abaixo da votação que tinha conseguido em 2020, na altura concorreu contra Luís Filipe Vieira, numa noite longa no Estádio da Luz, de contagem de votos. Eram mais ou menos 3 da manhã, quando Noronha Lopes já admitia que Rui Costa sairia vencedor destas eleições, reconhecendo que não ia conseguir triunfar. Os benfiquistas votaram e o resultado da votação é claro. E, portanto, quero dar os parabéns ao Rui Costa e a todos os órgãos sociais que foram eleitos hoje. É uma vitória expressiva, é uma vitória que mais uma vez foi clara e julgo que Rui Costa tem todas as condições para exercer o seu mandato. Espero que consiga unir os benfiquistas. Eu, da minha parte, tudo farei para que isso seja possível. Estou desiludido com este resultado e assumo pessoalmente a responsabilidade por esta derrota. Fui eu e apenas eu que não consegui convencer os benfiquistas da necessidade de uma mudança. Se Noronha Lopes tivesse vencido estas eleições, teria como homem forte no Conselho Fiscal Bagão Félix. Também ele falou à comunicação social para dizer que não descarta agora colaborar com Rui Costa, lançando também esse apelo à união dos benfiquistas. Neste momento, o Rui Costa é o novo presidente, aliás, continua a ser o presidente do Benfica. E nós unimos-nos em torno de um valor mais alto, que só os benfiquistas é que o sabem sentir, embora às vezes tenham dificuldade até em expressá-lo. É que o Benfica está sempre acima de tudo. Acho que é natural quando qualquer equipa com um projeto próprio, com ânimo e vontade de querer contribuir para um Benfica mais grandioso e melhor e mais vencedor, é natural que, não tendo sido vencedor, não tido este projeto de vencimento perante a soberania que é dos sócios, no Benfica, felizmente que é dos sócios, é natural que haja alguma desilusão. Nós, quando nos lançámos neste projeto, pensávamos vencer.
A tomada de posse decorreu como sublinhávamos quando os primeiros raios de sol já apareciam, depois de uma noite longa de contagem dos votos. Ora, João Diogo Manteigas, candidato que ficou pelo caminho na primeira volta, esteve também aqui no pavilhão da Luz, foi um dos candidatos derrotados que assistiu à tomada de posse de Rui Costa e no final falou também com a comunicação social. O Benfica será sempre aquilo que os sócios do Benfica quiserem que ele seja. É verdade que ganhou a lista, uma lista única em tudo, mas a luta foi sendo feita e esta é a beleza da democracia que o Benfica mais recente vai passar a ter. Foi ao longo do dia também falando muito com os jornalistas. Pereira da Costa, presidente da mesa da Assembleia Geral, teve também um dia bastante longo, o responsável encarnado. Também ele, no final, acabou por endereçar uma mensagem à comunicação social, sublinhando a vasta participação dos encarnados, dos sócios do Benfica, nestas eleições. Batemos o recorde há 15 dias, é um número absolutamente extraordinário, é um número que realça a vivacidade que há no seio do Sport Lisboa e Benfica. Quero dar desde já os parabéns ao sócio Sport Lisboa e Benfica. Na festa da democracia benfiquista, no dia que refunda o Sport Lisboa e Benfica, porque o dia eleitoral é o dia da soberania dos sócios do Benfica, os sócios do Benfica responderam afirmativamente. Vieram ao estádio, foram às secções e votaram com grande serenidade, com grande espírito democrático, tolerância e no respeito pela diversidade. Fim de semana longo no Estádio da Luz, ontem com as votações para eleger o novo presidente, que já se sabe será Rui Costa. Amanhã foi também pontuada por essa tomada de posse, mais logo às 20h30 os encarnados vão aqui jogar também na Luz para a Liga Portuguesa, receberão o Casa Pia e fica também sublinhado, o Rui Costa no momento em que discursou após tomar posse, convidou também todos aqueles que concorreram às eleições do Benfica, estas eleições presidenciais, para estarem junto dele na tribuna presidencial para assistir a essa partida, também ela importante para o Benfica nas contas do campeonato. João Miguel Nunes, então, em direto do Estádio da Luz, com todo o resumo destas eleições que deram recorde. João Nuno Coelho, viva! Ora bem, tu que és sociólogo, atento a todos estes fenómenos, aos negócios, aos adeptos, a quem pertence o clube, uma segunda volta que potencialmente podia ser desmotivante, não é? Porque só já foram 2, não vale a pena lá ir, aqueles que são adeptos estão adeptos. Ainda votaram mais. Sim, como é que analisas este fenómeno desta eleição enorme? Sim, o facto é que até as sondagens dos dias anteriores e os debates, na realidade, aqueles 2 debates, deixaram poucas dúvidas em relação aos resultados finais. E isso podia desmobilizar um pouco as pessoas. Mas eu penso que, a partir de um certo momento, isto também se transformou numa questão de benfiquismo. Sim. Havia um objetivo. Havia um objetivo. Impressionou mais, se calhar, impressionaram mais os 85 mil da primeira volta, porque este acréscimo deveu-se muito a essa vontade de bater o recorde e ainda por cima tornar o recorde oficial, digamos assim. Porque isso doeu, não é? Doeu o facto de saber que a primeira volta não contaria. E, portanto, eu acho que isso acaba por ser importante. Também o facto de se descentralizar o voto, coisa que não acontece normalmente nos clubes. É preciso ir ao estádio votar e o facto de poder votar nas casas ajuda claramente e é o mais correto. Acaba por ser também um fator a acrescentar a esta se calhar há aqui algum exemplo, até eu estava a pensar há pouco, se isso este tipo de organização e a forma como se vota, se não pode ser um exemplo até para movimentar a cidadania, porque nós temos que ir votar a um determinado local, o outro aqui, todos votaram, bastava identificar-se como tal. Sim, não é? exatamente. Portanto, exatamente. Não, já tem havido experiências nesse sentido, nas europeias, mas por é exemplo, e eu acho que é importante, eu acho que é fundamental, e nomeadamente com a evolução tecnológica, é possível tornar mais acessível, mais fácil aquilo que é um direito, mas também é uma obrigação, e estou a falar a nível político, sim, claro, de cidadania, penso que pode ser uma lição importante. Ora bem, e Rui Costa, que aparentemente na primeira volta parecia tão contestado, afinal consegue ganhar com 66% dos votos. Sim, e até aquele fator de que se falou muito, e com razão,
da antiguidade dos sócios, que corresponde a um maior número de votos de cada votante, feitas as contas do número de votantes total, percebe-se que nem isso foi um fator realmente decisivo, na verdade, porque se Rui Costa teve 65% dos votos na contagem final, teria 63,5% se fosse um sócio, um voto. Portanto, não há assim uma grande diferença. Não foi isso que valeu a eleição ao Rui Costa, porque na realidade, mesmo em termos de votantes, ele teve uma percentagem semelhante à que teve em termos de votos. E, portanto, até esse argumento cai por terra para se explicar a vitória tão consistente e tão contundente de Rui Costa. Nesta análise eleitoral, apesar dos 6 candidatos que havia, 5 contra o atual Presidente, não havia uma verdadeira frente, não é? Portanto, não havia. Isso ficou patente também, porque se fizermos aqui uma análise por alto, não é uma análise minuciosa, ainda, mas claro, percebe-se que Rui Costa terá ficado com a quase totalidade dos votos de Luís Filipe Vieira, terá dividido quase irmãmente os votos de João Diogo Manteigas, que foi o quarto mais votado, e depois há também que pensar nos sócios que votaram agora que não tinham votado antes. E também aí Rui Costa ficou com a maioria dos votos. Portanto, parece-me que é absolutamente inegável esta superioridade de Rui Costa, que acabou, na minha opinião, por ser muito confirmada pelos 2 debates realizados entre a primeira e a segunda volta. No sentido em que Rui Costa esteve tranquilo, esteve bastante relaxado, enquanto se notou em João Noronha Lopes um certo desespero. E o desespero normalmente não leva a boas estratégias, e a estratégia de confrontação pessoal acabou por não resultar de forma alguma. Já não resultou. Ora bem, depois, quem ganha desta forma, sendo Presidente, pode interpretar isto de 2 formas. Ou está tudo bem, ou então há uma maior responsabilidade e agora é preciso mudar alguma coisa, porque apesar dos votos em Rui Costa, alguns adeptos mostravam essa exigência, não é? É preciso mudar algo. Sim. Eu acredito que o Rui Costa tem essa noção. Nomeadamente, o projeto do Benfica District, dar continuidade ao trabalho também de infraestruturas, nomeadamente ligado com o Estádio da Luz, que já percebemos não é suficiente para albergar o entusiasmo dos sócios do Benfica. Poderá, e penso que será, um dos aspectos fundamentais a desenvolver. E depois, como eu disse há pouco, no espaço anterior, a questão da potencialização dos investimentos. Porque, na realidade, tem sido o grande problema do Benfica em termos desportivos. E, mais uma vez, digo que, na verdade, o que conta para um clube de futebol é o aspecto desportivo, alargando também as modalidades. Penso que isso também é importante, porque esse ecletismo faz parte da história do desporto e dos clubes em Portugal. Não é só o Benfica, mas é fundamental, e tem havido, nesse particular, alguma incompetência na tal rentabilização dos investimentos. E, portanto, eu acredito que essa será a prova que Rui Costa terá que passar neste mandato, seja em termos de futebol, seja das outras modalidades, conseguir mais sucesso com um investimento que é muito superior. É importante que se diga, basta olhar para o orçamento do futebol. Claro. O orçamento do futebol do Benfica é muito superior ao do Sporting e ainda muito mais superior ao do Porto, e, portanto, o que se exige é que os resultados sejam também melhores. Não é o caso, e, portanto, para Rui Costa, essa será a principal batalha dos próximos 4 anos, tenho a certeza. João Nuno Coelho, obrigado pelo teu comentário. Obrigado, este assunto que, obviamente, hoje está também no topo da atualidade, a vitória de Rui Costa, então, reeleito Presidente do Benfica.